E aí galera, HiGamer na área. Hoje eu vou trazer um pouco sobre o comportamento dos NPCs, como são feitos os mecanismos de comportamento das criaturas do Hytale. Então, bora lá! No post foi dado como exemplo o Troc, como eles reagem ao jogador, ao ambiente e a outro Troc. Esses princípios também se aplicam a outras criaturas de Hytale, e tudo poderá ser editado por modders. O processo de criação começa na Game M. Se você não sabe o que é a Game M, eu vou deixar um vídeo explicando um pouco sobre ele aqui no card. Depois que uma criatura foi projetada, o seu modelo de animação foi criado na Game M, começa o processo de dar vida à criatura, usando o sistema de scripts de comportamento. O sistema usa scripts JSON, que permite escolher como os NPCs percebem e reagem ao mundo, e como ele irá reagir a uma variedade de situações. Esse script pode adicionar uma animação, mudança no estado do NPC, como dormindo e acordado, e muito mais. Um exemplo muito simples disso é um script que define se uma criatura, quando é atacada, se ela tenta se defender ou ataca de volta, ou simplesmente foge. Mas scripts mais complexos podem fazer uma criatura perseguir um jogador ou simplesmente procurar coisas que gostam, como fogueiras ou comida. Aqui, segundo eles, vemos um exemplo de um trecho de script que faz com que o Troc entre em ação quando vira o player. Segundo eles, o script lida com vários elementos dessa interação. Ele dispara uma animação alertada que ajuda o jogador a entender que foi visto, e também uma resposta de aviso que faz com que outros Trocs dentro de um determinado raio sejam alertados sobre a presença de um jogador. Os detalhes exatos dessa interação podem ser ajustados com precisão, mas no geral, os modelos são baseados em modelos de nível superior que são comuns na maioria dos NPCs. Isso significa que ao criar um NPC do zero, você não precisa especificar coisas como balançar a espada ou mover X blocos para a esquerda. Simplesmente aplicar um componente abstrato como fugir ou buscar é suficiente. O sistema de comportamento lida com o básico da ação. Segundo eles, o mais fácil ao criar um novo NPC é usar modelos prontos com parâmetros prontos, onde o NPC já reconhece o ambiente como sons, por exemplo, e depois basta modificar o que se deseja, que é fácil modificar comportamentos existentes, substituir peças e também criar algo novo. Para quem quer modificar coisas ou criar conteúdo, a vantagem é que é fácil modificar coisas simples, mas também permite que os modificadores mudem tudo nos mínimos detalhes. Aqui está um exemplo. Adicionando alguns parâmetros extras ao script de comportamento do Troc Hunter, podemos adicionar ursos à lista de criaturas que fazem com que eles entrem em estado de alerta. Não que isso vai acontecer no jogo, mas é só para mostrar como é fácil mudar qualquer coisa. Esses comportamentos são mapeados pela equipe de design antes de serem implantados, o que significa às vezes a implantação de novos recursos, o que expande cada vez mais as possibilidades e surpresas que levam à adição de novas peculiaridades comportamentais. Por exemplo, Trocs têm um comportamento de disputa, onde eles começam a se socar. Quando isso estava sendo implantado, um Troc derrotado mudaria de estado, às vezes eles imediatamente para um estado de cochilo, o que segundo eles era engraçado, pois parecia que ele havia sido nocauteado. E atualmente, um Troc, ao perder uma luta, vai se bater depois da briga. Outro ponto que eles realçam é que o NPC precisa ter vida própria e independente do jogador, para contribuir com a imersão no mundo. Ao aprender como cada criatura reage, os jogadores podem criar maneiras criativas de interagir com eles. Por exemplo, como vemos aqui, Trocs tem um carinho especial por carne descartada. Agora, como cada jogador escolhe tirar proveito dessa informação, fica a critério. Outro ponto que dá vida aos NPCs é combinar vários comportamentos simples, podendo assim criar um efeito surpreendente e realista. Como neste clipe, que você pode ver um exemplo de vários comportamentos simples do Troc ao mesmo tempo. Ele está dormindo, mas a chuva muda o estado dele de dormindo para acordado. Depois ele decide procurar um lugar aquecido, depois que ele se move para perto da fogueira e se senta. Vários aspectos do desenvolvimento estão envolvidos nessa imagem, mas juntos criam um aspecto de personalidade da criatura. Ainda no final, eles nos deixam alguns exemplos de comportamentos de outras criaturas, como aqui que vemos esses Quebecs. Segundo eles, os Quebecs não precisam comer ou beber no sentido normal. Como pessoas feitas de plantas, eles procuram pontos brilhantes e tomam sol felizes, para obter todos os nutrientes de que precisam. E aqui vemos os Goblins, que gostam de jogar bombas em problemas. Eles podem destruir blocos e criar buracos, o que é um problema em si. Será que eles serão a versão não suicida dos Creepers, que vão destruir minha casa e ainda sairão ilesos?
Deixa aí nos comentários o que você acha. E eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!